Boa tarde e obrigado por estardes aquí nesta sesión, neste debate como previo ao Congreso da Comunicación da Ciencia que se estenderá ao longo de mañá e pasado mañá, segunda e terza feira. Fico moito honrado de moderar este debate, este coloquio, que ten como título O que é un filme de ciencia? Pregunta que xa confeso, eu carezo de resposta, non teño resposta a esa pregunta, e ainda que me fixen esa pregunta moitas veces ao longo dos 5 anos nos que tiven tamén o prazer de organizar un festival de ciencia e cinema na Coruña, na cidade onde eu vivo. Demoslle moitas voltas sempre a que tipo de contidos, que tipo de filmes debíamos pasar nun festival que deliberadamente se chamaba de maneira ambigua de ciencia e cinema. Non era de filmes de divulgación científica, de vulgarización da ciencia, mais de filmes que, en xeral, trataban dunha maneira ou doutra dos obxectivos, os temas, os personaxes, os asuntos, as materias que teñen algunha relación coa ciencia. Pois durante eses anos nos que os nosos objetivos serán deliberadamente abertos e moi amplos, non sabemos dar unha resposta. Non sei se ao longo da próxima hora e pouco saberemos atopar unha conclusión, mas tamén eu son dos que penso que na divulgación da ciencia hoxe en día, na popularización da ciencia, hoxe en día é máis importante facer boas preguntas que atopar respostas concluíntes. As respostas concluíntes máis ben son materia de outro tipo de persoeiros que non sempre teñen que ver co coñecemento. Temos connosco vou ler na orde na que teño no papel, a Grasa Castañeira, directora do ANST. Todos os filmes que acabamos de ver ao longo desta tarde temos algún representante dos filmes. Bruno Cabral, da Flor, a Formiga e a Borboleta Ameazada. André Macedo, do Ex Vivo. Osvaldo Medina, de Nós os fantásticos seres vivos, Rui Brás, da Tabela e mesmo periódica, Antonio Xosé Saraiva e Manuel Carballo Gómez do filme Orlando Ribeiro, Itinerancias dun xeógrafo, que foi o primeiro que pasou nesta tarde. Gostaríame que nesta primeira intervención, turno de intervencións, comentarades moi brevemente como foi a creación de cada un dos vosos filmes e tamén que empezarade xa a intentar dar respostas ou plantexar cuestións sobre esa pregunta de o que é un filme de ciencia. Que no fondo, tal e como o vexo, a pregunta realmente é canta ciencia ten que haber nun filme para ser chamado de ciencia, non? Que sea a cuestión finalmente. Hai un microfone no extremo e hai máis un. Empezade vos por aí mesmo. Imos ir por orden de... Sí. Boa tarde. Eu lamento, mas talvez não vai ajudar muito na resposta que se pretende aqui. A resposta sobre o que é um filme sobre ciência. Estão a ouvir-me? Estão. Em todo caso, vale a pena lembrar que o cinema é ele próprio o resultado da ciência, não é? A câmara cinematográfica, o dispositivo e a câmara cinematográfica é ela própria o resultado de uma intenção de ciência. Portanto, são os homens da ciência que criam a câmara cinematográfica. E ela própria surge como uma intenção de estudar um movimento, de compor movimento do cavalo em trote, por exemplo. E, portanto, não podemos aqui separar então a ciência e o cinema. Em relação ao nosso filme, eu penso que ele pode ser um filme de ciência quando é utilizado em contextos de exploração científica, por exemplo, numa sala de aulas com alunos, e o meu companheiro de realização do filme poderá falar um bocadinho mais sobre isso, porque tem feito sessões com o filme nesse contexto. Mas assim, para também não fugir diretamente à pergunta, diria que um filme é um filme de ciência quando ele é utilizado em contextos de exploração da ciência. E, nesse caso, qualquer filme, mesmo uma ficção, pode ser um filme de ciência se for utilizado nesse contexto. Pronto, ficaria por aqui para dar a oportunidade a que todos falem. Boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer à organização ter escolhido o documentário Orlando Ribeiro, Itinerâncias de um Geógrafo, para iniciar esta tarde. Relativamente à questão, tinham-me perguntado primeiro
Como é que este filme surgiu? Portanto, eram algumas das questões. Como é que este filme surgiu? Qual foi, de facto, a origem? Portanto, nós aproveitámos o facto de se comemorar o centenário do nascimento do Orlando Ribeiro. Eu não sei, portanto, eu estive cá no início da sessão do Orlando Ribeiro e não via cá nenhuma destas caras. Mas, provavelmente, algumas pessoas já viram o documentário. Podiam levantar a mão quem é que viu o documentário Orlando Ribeiro? Não necessariamente aqui. Okay. Portanto, uma boa parte das pessoas, portanto, já conhecia o documentário. Este documentário surgiu a 4 mãos, portanto, comigo e com o António Saraiva. Nasceu no Café Vavá, na Avenida de Roma, quando pensámos o que é que nós vamos fazer para comemorarmos o nascimento de Orlando Ribeiro. E pensámos que o interessante seria, do ponto de vista da sustentabilidade científica, trazer para o século XXI a obra desse investigador, que foi Orlando Ribeiro. E, portanto, foi assim que nasceu, Conversa de Café. Relativamente ao documentário, se o documentário é ou não é um documentário de ciência, ele é com certeza de divulgação de ciência. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de ver hoje aqui uma série de documentários completamente diferentes, e o último, portanto, que é completamente diferente dos anteriores, mas eu penso que mais importante do que o conteúdo do documentário é a forma como ele pode ser explorado. E, de facto, nós temos tido a oportunidade, o documentário Orlando Ribeiro tem sido muito utilizado em circuitos universitários, inclusive, portanto, em Itália, e tem sido também muito utilizado com os miúdos, portanto, com as crianças e com os jovens do ensino básico e do ensino secundário. Aquilo que nós tentámos fazer no documentário foi trazer para o século XXI, de facto, a obra e o homem, portanto, mostra, por um lado, qual foi a obra, qual foi a sua itinerância no espaço geográfico, uma vez que ele esteve nos 5 continentes, e, portanto, através de uma geografia, por um lado, regional, mas também muito humanista. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi trazer essa informação para o século XXI. E, portanto, penso que haverá mais tempo depois para entrarmos mais no que é, de facto, um filme de ciência. Olá, boa tarde. Obrigado por terem um ex-vivo aqui presente nas amostras. Portanto, o mini documentário ex-vivo nasce de pura experimentação e sem saber muito bem que resultado final ter. Nós, portanto, eu, o Júlio e o Augusto temos profissões diferentes. O Júlio é comunicador de ciência, biólogo. Eu sou designer gráfico e o Augusto trabalha mais com vídeo. E nós o que quisemos foi juntar todos os elementos provenientes de trabalho de investigação feito no IBMC. Convidamos músicos para produzirem temas sonoros para o nosso mini documentário, que foi dividido em 3 partes. E mediamos um bocado o resultado final. Ele foi desenhado para ser mostrado numa biblioteca, com condições muito particulares e que nos inspirou de certa forma. Nós conseguimos uma estética um bocado sugestionados pelo que a biblioteca nos trouxe. Um espaço de respeito, onde existe o silêncio, onde se faz investigação, um espaço sério, e pareceu-nos adequado mostrar o ex-vivo nesse espaço. Se repararam, o ex-vivo tem uma orientação muito vertical, que lhe dá um carácter engraçado, e isto é porque, mais uma vez, foi desenhado para aquele espaço. Uma das 3 paredes que mais pediam a projeção tinha um aspecto vertical muito, muito forte, e nós achamos que seria ali o melhor sítio. Mas, portanto, e para concluir, o que nós gostávamos de ver era, portanto, o resultado entre imagens de teor científico narradas de forma sonora por músicos. Foi bastante isto que aconteceu. Obrigado. Boa tarde. Queria agradecer também à organização por ter permitido mostrar o filme. É a primeira vez que mostramos a tabela periódica, este filme. Faz parte de uma série que se chama A Química das Coisas, que é uma série que foi encomendada pela Universidade de Aveiro e produzida pelo Science Office, que é onde eu trabalho. Em relação ao filme de ciência, é um filme de divulgação de ciência,
E eu acho que o objetivo aqui, isto é um material que faz parte de uma série de 26 episódios que é muito usado em escolas, principalmente do secundário, e quero um bocado estimular os alunos a que tenham interesse, neste caso, para saber coisas de química, ou posso ajudar a compreender conceitos nessa área. E pronto, acho que o objetivo é um trabalho que envolve algumas pessoas, desde o responsável científico, depois bem, uma equipa que leva a isto e que se espera que seja divertido e que leva as pessoas a gostar um bocado mais de química. E acho que é isso em relação ao filme. Boa tarde. Agradeço também pela seleção do filme. Na realidade, quem tem que falar é com o Instituto Gulbenkian de Ciência, porque eu só fui a ferramenta para fazer o filme. Fui escolhido para fazer o filme e o Instituto Gulbenkian de Ciência deu-me o argumento, basicamente, e eu fiz o filme. Eu e o Luís Canal. No que diz respeito, é um filme de divulgação científica, é um filme essencialmente para atingir um público mais jovem e foi feito para captar o público mais jovem de uma maneira o mais simples e o mais eficaz possível, de maneira que seja uma coisa engraçada de ver, mas que se aprenda ao mesmo tempo. Quanto se é um filme de ciência, é um filme que mostra conhecimento. E a partir de se mostra conhecimento, pode ser chamado um filme de ciência, como todos os outros filmes que estão aqui, porque estão a mostrar a ciência. E acho que isso é importantíssimo numa altura em que vemos de muitos lados do mundo a ciência a regredir. É importante chegar o mais possível às pessoas e mostrar a verdade. Se calhar a ciência é isso, é mostrar a verdade. Obrigada. Eu agradeço muito terem programado este filme nesta mostra. É muito surpreendente, diria eu, corajoso, porque o Angst, não sendo um filme de divulgação científica, aquilo que pode eventualmente ajudar a contextualizá-lo aqui é o facto de ser o resultado de alguma investigação que está mascarada com uma espécie de discurso na primeira pessoa que torna a informação toda inteiramente subjetiva e que foi intencional. Ou seja, eu ou fazia um filme ainda mais proselitista do que este, a dizer isto é que é a verdade, ou então assumia que era a minha verdade e era a minha posição naquela altura, tendo em conta aquilo que estava disponível no terreno para investigar. Nesse sentido, eu acho que há muita informação e muito atual, e há uma investigação séria por trás do Angst e por trás daquilo que é um discurso que é depois assumidamente pessoal. Precisamente nesse sentido, concordo que qualquer filme que divulgue conhecimento pode ser um filme contextualizável numa mostra como esta. Acho que, para mim, aquilo que definiria um documentário que é de divulgação científica é precisamente um documentário que reúne o conhecimento à época disponível para trabalhar no interior do documentário. Isso parece-me ser o mais importante. Ou então divulgação daquilo que é já consagradíssimo como uma espécie de medida e de leitura da realidade, como, por exemplo, o caso da tabela periódica, que está lá, é indiscutível, é através da tabela periódica que nós erigimos tudo o que está aqui. E, portanto, ela existe e compreendê-la é um ato de divulgação daquilo que já existe. E depois há os documentários que colocam questões e que fazem uso, no fundo, da informação disponível na altura. Por agora. Muito obrigado também. Portanto, o filme A Flor, a Formiga e a Borboleta Ameaçada surge depois do convite do TAGIS, que é o Centro de Preservação das Borboletas, convidar-me a fazer este filme. Era originalmente para uma exposição, era uma versão muito curta, de 5 minutos, para apresentar, e o desafio que eu coloquei à Patrícia Garcia Pereira, que foi a mentora do projeto e da exposição, foi, bem, se conseguirmos, vamos tentar fazer uma versão mais longa para a RTP, e correu muito bem. Depois dessas várias idas ao Alvão, lá ao norte, o documentário passou depois muitas vezes na RTP, e
e também teve consequências práticas. A Câmara Municipal de Vila Real promoveu depois um programa de proteção e de divulgação da existência desta espécie. E acho que na altura era dos primeiros trabalhos sobre insetos, deste tipo em Portugal. Não é que nós estamos é sempre muito mais barato comprar conteúdos já feitos e fantásticos, não é, à BBC, do que irmos à procura das nossas realidades, biodiversidade e do que se faz por cá. Mas é isso, acho que é o documentário, não sei bem o que é que será, acho que já houve aqui várias respostas muito boas sobre o que poderia ser um documentário científico, de divulgação, mas eu acho que mais do que tudo é muito necessário continuarmos a produzir e procurarmos fazer muito mais, sobretudo sobre as nossas investigações e as nossas... o nosso ambiente, os nossos ecossistemas, porque há tanto e é uma ferramenta também tão poderosa para comunicar. Pronto, acho que é isso. Justamente a maneira de facer filmes ou de producir filmes será algo do que acabaremos falando. Ímolo deixar un pouco máis adiante, non imos empezar a entristecernos xa tan cedo, tan a primeira hora, mas debo dicir que me esperaba mellor máis polémica nesta primeira fase. Haxe unha certa concordancia en que justamente filmes de ciencia son case calquera tipo de filme, efectivamente, como se dixo ata agora, que amose coñecimento, que amose formas de coñecemento, que teña, digamos, a potencialidade de ser empregado como ferramenta de divulgación ou de debate sobre a ciencia, o cal justamente abre o camiño para filmes que en algúns casos teñen unha vontade máis claramente divulgativa e mesmo están orientados ás crianzas, a un público que require un tratamento especial, como é o caso dos seres vivos ou outro tipo de traballos, como pode ser o Angsto ou da Grasa, que en principio, como ela mesmo dicía, lle parecía mesmo coraxoso ser presentado nunha mostra de filmes de ciencia. Eu debo dicir que programámolo na Coruña hai 2 anos tamén no contexto competitivo dun festival de ciencia e cinema. Iso, por que aparte, alégrame, porque nos comentarios previos, nos días previos, nas semanas previas a organizar esta actividade, nos debates que tivemos internamente con Silvio e con Joana sobre o que é isto da ciencia e do cinema, a min ocorrenseme moitas cousas, non? E unha delas é que xustamente o potencial do audiovisual, do cinema, para explicar contidos é tan forte que ás veces lle pedimos demasiado ao cinema, non? Hoxe en día, en moitas actividades de divulgación da ciencia, hai a vontade de empregar ferramentas, outras materias artísticas, outras materias de coñecemento, a fotografía, a pintura, a música, etcétera, e ninguén pretende que a fotografía explique ciencia. Moitas veces basta xustamente con que xuxira cousas, plantexe cuestións, levante cuestións no espectador. E sigue habendo certos sectores da poboación que cando pensan en filmes científicos o que están pretendendo é que efectivamente ao cabo deles, ao final deles, o espectador saiba máis cousas das que sabía antes. E ás veces o mellor o que se trataría simplemente se trata de que o espectador se maraville, fique fascinado pola beleza desas imaxes e desas obxetos de estudo, que coñeza como é o traballo dos investigadores, que é algo que, por exemplo, non está moi tratado en Portugal en particular, mas realmente no documentario en xeral. Os investigadores, os cientistas seguen sendo seres extraños para a maior parte dos cidadáns, que realmente non saben non xa como traballan, senón ni siquiera como son, ni siquiera non son conscientes de que teñen vidas normais e correntes, e tamén habería que dalo a coñecer, e formaría parte, digamos, dunha faceta interesante para implicar máis a cidadanía na defensa e no apoio da ciencia. Hai moitas formas de achegarse á ciencia que non son estritamente divulgativas e didácticas ou docentes ou educativas. E ao mesmo tempo, esas formas máis alternativas e máis periféricas son utilísimas e esenciais e deberían formar parte do debate da divulgación científica. Non hai un único camiño de divulgación da ciencia, dende logo, e menos agora.
menos desde que existe internet, desde que existe a Wikipedia, no que se queremos saber máis información sobre a lei de Ohm ou o último teorema de Fermat, tamén temos esa ferramenta para... E o mellor o que necesitamos a través do cinema é que alguén sinta curiosidade por saber máis do último teorema de Fermat. Non? Este xa é o momento para lanzar o debate. Hai dous microfones ao vosso dispor para interrumpírmonos constantemente sobre esta cuestión. Quen se atreve a comezar? No, quero debate, non sangue. Ele quer sangue. Mas não há, se pode haver uma questão da audiência para complementar, não sei. Estão ligados. Eu gosto muito de documentários de ciência e de outros tipos. Infelizmente tenho muito pouca oportunidade de ir a festivais, mesmo quando os anoto na minha agenda, acabo por não ir, e tenho grande dificuldade para conseguir ver aquilo que quero ver. Obviamente encontra-se imensas coisas na internet, mesmo no circuito comercial existem muito poucas coisas, mesmo documentários famosos que são premiados em festivais, encontram-se com grande dificuldade e só durante 15 dias numa loja das grandes cadeias. O que eu vos queria perguntar, enfim, eu sei que quando sou moderador não gosto nada que se façam perguntas a todo o painel, mas enfim, gostava de ouvir as opiniões de algumas pessoas. O que é que vocês acham que devia ser feito para melhorar a disponibilidade das vossas obras? Porque eu também, enfim, conheço algumas pessoas que fazem documentário e penso que, por vezes, há uma visão um bocadinho distorcida por parte dos autores que imaginam que as suas obras estão mais disponíveis do que aquilo que estão. Porque os autores andam muitas vezes no circuito dos festivais e falam com pessoas que são os habitués dos festivais e que têm acesso aos documentários, mas o público em geral, de facto, tem um acesso muito, muito difícil aos documentários. Portanto, a pergunta é esta: o que é que acham que devia ser feito para melhorar a acessibilidade do público aos vossos documentários? Eu acho que não sei se não era primeiro de falar da questão anterior, porque esta é uma questão muito concreta, não é? Non sei. Sí, en calquer caso, xa para adiantar, hai algúns filmes dos proxectados esta tarde que están completamente disponíveis mesmo na rede. O caso de varios dos aquí presentes poden verse o voso tamén estaba no site o Lugar do Real, segue a estar. Hai varios filmes que se buscades en internet están legalmente e públicamente de maneira clara disponíveis para todos. E hai outros que non, por razóns que teñen que ver máis ben con como se financian os filmes dos que falaremos ao final, non? Eu não para responder à questão sobre... Acho que aqui há uma questão quase de nomenclatura, que é um documentário de divulgação científica ou um filme de divulgação científica. E há um senhor teórico de documentário que diz que, entre outras coisas, diz que o corpo teórico em torno do documentário é muito jovem e nasceu, no fundo, nos anos 90. Só nos anos 90 é que se começou a pensar o documentário como género. E, portanto, tem 20 anos de reflexão sobre o documentário. Ele organiza o documentário em 4 grandes tendências. A primeira é gravar, observar. A segunda é promover. A terceira é questionar, interrogar. E a quarta é a expressão, que são todos os filmes na fronteira com as artes plásticas ou com a poesia. E, no fundo, acho que os filmes de divulgação científica são forçosamente os do segundo ponto, que promovem uma determinada corrente e uma determinada verdade, e as verdades científicas são altamente biodegradáveis, num determinado momento em que se assume aquele ponto de vista. E os bons documentários de divulgação científica ou os bons documentários que decorrem de uma investigação no terreno são, para mim, documentários que já caminham para o terceiro ponto, para a interrogação e para colocarem mais questões, ou seja, não só para se ficar a saber mais, não são objetos que penteiam a realidade, como faz o National Geographic. Ficamos sempre a saber mais, mas não ficamos a saber menos por termos sabido mais. E estes documentários despenteiam a realidade ao mesmo tempo que passam imensa informação. E, portanto, estes para mim são os documentários de que eu mais gosto,
no interior daquilo que são os objetos de divulgação científica. Não sei se esta arrumação serve para lançar algumas questões. Obrigado. Antes de passar ali a responder ao Vítor, que fez uma pergunta de facto muito pertinente neste contexto, mas gostava de fazer aqui pequenas 2 ou 3 referências, uma vez que fomos muito curtos no início, talvez possamos avançar mais um bocadinho. Relativamente ao nosso documentário, eu penso que do feedback que nos foi sendo dado, que ele suscita de facto a pesquisa e o querer saber mais, o que significa que, do ponto de vista científico, portanto, ele tem de facto a sua funcionalidade, que é suscitar. Queria saber mais sobre esta questão. Depois dizer também que, na altura em que foi elaborado o documentário, quer eu, quer o António, estávamos em pleno processo de doutoramento, o que significa que 2 investigadores, portanto, lançaram mão à obra num contexto de investigação. Neste momento já acabámos os 2, o António está quase a defender a obra, mas houve de facto aqui a preocupação do rigor científico da mensagem que queríamos transmitir. Depois dizer também que o próprio documentário ele tem uma série de depoimentos de outros investigadores e, portanto, de uma forma também científica, quer das ciências mais naturais, quer das ciências com uma vertente mais humana, portanto, também nos dá essa vertente. E depois dizer também que se enquadra muito, e qualquer um destes documentários se enquadram muito no paradigma do século XXI, quer dizer, portanto, neste momento a investigação deve ser dada a conhecer o mais possível e, de facto, os audiovisuais são de facto um veículo fundamental. Depois dizer também que eu penso que isto é importante, que no caso do nosso documentário, ele teve o apoio da Ciência Viva, portanto foi um apoio fundamental para avançarmos com o documentário. Teve também o apoio da Gulbenkian e da RTP2. Portanto, instituições que de alguma forma se envolvem nestas questões mais ou menos científicas. Depois dizer também, eu penso que é importante dizer aqui, que a produtora Blizzard e a Associação Cidades, portanto, deram um grande apoio à elaboração do documentário. O documentário, e agora falando ali um pouquinho mais para o Vítor, o nosso documentário esteve durante algum tempo no portal Lugar do Real e era interessante ver como no dia-a-dia havia centenas de pessoas que viam o documentário, portanto, ou pelo menos o visitavam, o que significa que, de facto, há uma grande procura deste tipo de informação. Mas o Vítor tem razão. De facto, não existe, de facto, uma plataforma a sério, com peso a sério, que mantenha os documentários, que mantenha esta informação de uma forma sustentável e de uma forma continuada. O Lugar do Real, em que era visitado por centenas de pessoas diariamente, pelo menos o nosso documentário, íamos lá fazer a contagem toda ao início, depois deixámos-nos disso, mas pelo menos eu ia saber quantos é que já viram hoje, quantos é que já viram esta semana. E, portanto, há de facto uma grande procura. Mas depois teve que sair, porque houve outros documentários que tiveram a ser colocados, e depois a produtora, portanto, também coloca, portanto, para se comercializar o documentário, saiu dessa vertente, enfim, menos comercial, e de facto, portanto, há necessidade, eu penso, e não só em relação aos documentários, também a outra bibliografia, e eu neste momento estou num projeto de lançamento de um portal, porque nós não conseguimos ter em Portugal, por exemplo, relativamente à década da educação para o desenvolvimento sustentável, não conseguimos ter uma plataforma que retenha toda a informação que existe, ou a grande parte da informação que existe, aí compilada, e depois acaba por se perder. Portanto, era bom que se investisse também na sustentabilidade dos documentários, que é mantê-los online, mantê-los para que o grande público. Só para dizer que eu acho que não só um bocadinho, desculpa, só para responder a esta questão do Vítor, que eu também não me lembrei, peço desculpa. É só que eu acho que não é só a divulgação dos documentários, é o próprio financiamento, a exibição, ou seja, o nosso sistema é um sistema muito fragilizado e doente desse ponto de vista, ou seja, os problemas começam na produção e acabam na exibição. E onde o espectador dá conta da doença é na exibição, quando percebe que não há disponibilidade. Mas todo o processo é muito difícil, com infraestruturas muito frágeis e, portanto, é uma das coisas que a mim me aflige mais, é eu ter gasto 80 mil euros no Angst e não haver depois uma continuidade para aquele filme ser rentabilizado, para ter espectadores, para as pessoas o verem e para usufruírem dele.
E, portanto, aquilo que eu vou fazer agora, por exemplo, é para a semana vou lançar o Angst online, precisamente. Porque não houve qualquer possibilidade de o pôr em sala nem de o editar em DVD. E, portanto, porque é preciso um investimento da própria produtora para fazer isso e não há neste momento fundos para o fazer. Mas o sistema está todo deficiente e, acima de tudo, aparentemente investe-se na produção, mas de uma maneira que é ingrata porque os filmes depois não têm visibilidade. E não têm visibilidade por falta de público, têm visibilidade por falta de infraestruturas, do meu ponto de vista. E também, já agora, o papel da televisão é essencial no acesso e na produção também. Há muitos países que têm canais dedicados ao documentário. Nós, pronto, não vale a pena descrever muito a situação que toda a gente já vive por si, não é? E que mesmo a RTP2, que tinha um papel na produção, na promoção da produção e da divulgação, muitos dos conteúdos não... Quer dizer, as lacunas eram maiores, apesar do grande esforço que provavelmente fez e não sei como é que... Mas agora... é isso, agora está tudo em suspenso e isso tem diretamente a ver com o acesso. Mas hoje em dia estamos muito melhores do que na altura em que fizemos as borboletas. Não havia, há 5, 6 anos, não havia YouTube, não havia visionamento de filmes online. E hoje em dia já há plataformas, mesmo no online, onde se podem disponibilizar muito mais facilmente os filmes e veremos que o suporte a Graça vai usar, mas já há até possibilidade dos próprios, das produtoras e dos autores diretamente disponibilizarem e promoverem em redes próprias. Mas é isso, mas depois há também estas condicionantes, não é? Que é como é que nós continuamos a fazer filmes se disponibilizarmos os filmes gratuitamente online e, por outro lado, mesmo que eu queira disponibilizar gratuitamente, pode haver uma produtora que é detentora também dos direitos e que não possa ter esse interesse direto. Mas eu acho que isso começa também pela televisão. Se a televisão, acho que naturalmente deveria começar a facultar os conteúdos depois de alguns anos. E acho que nós todos devíamos estas ideias que os direitos de autor são para 70 anos ou 100 anos. Eu acho que é totalmente alucinante porque fecha o conhecimento e até do ponto de vista do documentário mais histórico, do acesso às imagens de arquivo, é um dilema constante, porque ter acesso a imagens de arquivo é uma coisa que custa tanto dinheiro, porque, sim, pelos vários motivos, também é a sua conservação, que dificulta muitas vezes o próprio trabalho dos documentaristas em ter acesso a conteúdos para fazer filmes. Pergunta? Era só respondendo um bocadinho, ou dando uma chega também ao primeiro desafio lançado. Eu concordo que um filme de ciência tem que ter conhecimento, tem que suscitar boas perguntas, mas também creio que tem que despertar aquele conhecimento latente, aquele conhecimento inconsciente que está nas pessoas, aquele conhecimento que quando alguém vê um filme diz e acho que também esta parte é muito importante e os filmes têm um potencial enorme. Viu-se há pouco pelo ex-vivo, não é? Com a música e não só através da imagem, a conjugação de todos estes elementos, acho que tem um potencial enorme para despertar este conhecimento latente. Desculpa, eu vou-me calar. Não resisto só porque eu costumo dizer aos meus alunos que um bom documentário não é aquele em que nós dizemos mas sim que dizemos ahá. Perfeito. Ainda falando relativamente aos visionamentos na televisão, eu venho do meio da animação e a situação é exatamente a mesma. Por isso é uma luta constante, fazem-se os filmes, gasta-se imenso dinheiro em animação e depois as coisas não têm visibilidade nenhuma. Pronto, a situação é exatamente a mesma. É tudo o mesmo barco e nos últimos anos ainda é pior, como é óbvio. Quanto à situação do Hahan, acho que é isso. Lembro-me um bocado da minha infância da série Cosmos. E pronto, a série Cosmos era um Hahan constante. Não é? E uma coisa extremamente atraente, porque uma pessoa ficava colada ao ecrã para ver aquilo. E de uma linguagem, de uma simplicidade atroz. E atroz no bom sentido, claro. Mas uma coisa que era extremamente atraente de ver e era uma hora bem passada. E é uma pena que não se volte a ver, não se tenha visto coisas desse género.
eu quería voltar ao que contou antes en Grasa, a esa clasificación en catro verbos, catro palabras que definirían tendencias do documental. E a mí interesábame tamén moito o papel da cuarta, cando falabas da expresión dos documentais, dos filmes máis conectados coas artes plásticas, probablemente con un interese máis estético, non? E penso que hai moitas institucións científicas no mundo, a NASA ou infinidade delas, que promoven residencias artísticas en artistas de toda condición para que fagan achegamentos a esos espazos de traballo e esos obxectos de traballo desde as áreas de coñecemento, que tamén son áreas de coñecemento, as das artes plásticas ou de todo tipo, non? E penso, por exemplo, na longuísima tradición que hai de conexión, de vinculación coa ciencia entre os cineastas experimentais. No ámbito da Mostra de Ciencia e Cinema, das cousas das que eu me sinto máis orgulloso foi de que na segunda edición trouxemos a Galicia, a Coruña, a Bárbara Hammer, que é unha lenda do cinema experimental americano que non só presentou algúns dos seus filmes, senón que deu unha conferencia específica chamada na que falaba da ciencia nos filmes de Bárbara Hammer. Porque hai moitas conexións científicas nos seus filmes, tanto no manexo de material de arquivo, de filmes feitos con raios X, por pioneiros do cinema, ou tratamento, digamos, de enfermidade, de moitas cuestións moi próximas a ela, e en particular o filme que naquele momento era o seu último filme, que é A Horse is Not a Metaphor, que é un filme no que a cineasta fala do seu cancro. Fala do cancro que ela padeceu e do seu tratamento, filma imaxes moi descarnadas de si mesma durante o tratamento, e mesmo é un filme tamén moi poético, no que ela fúgase, digamos, da súa enfermidade e do seu padecemento coas cousas das que ela máis gosta, entre eles os cabalos, e montar a cabalo. É un filme claramente experimental, un filme claramente artístico, é un filme que remata cunha chamada divulgativa directa falando dos síntomas dun cancro, que vai dirixido claramente a un público, en particular ela padeceu un cancro de ovarios, a un público feminino. Estálle dicindo ás mulleres que están vendo o filme, se tes calquera destes síntomas, vai ao médico xa. É un filme divulgativo? Acaba sendo un filme claramente divulgativo. Probablemente está conectando dunha forma moi clara con certos espectadores, sen empregar ferramentas explícitamente didácticas. E eu, ás veces que, cando se proxectou o filme na Coruña, e outras veces que posteriori que nas aulas de cinema que dou eu na Coruña con público de mulleres de 50, 60 anos que viron o filme, sempre fican emocionadas e fican íntimamente conectadas cun filme que en principio non é para elas. En principio non é para elas se canónicamente pensamos que o cinema experimental é unha cousa así como para cinéfilos moi atrevidos e moi ousados que van a festivais. Non, o cinema é para quen é capaz de sentarse a velo, disfrutar delo e tratar de entender que se lles pon aí, non? E para min ese foi un dos motivos de orgullo, porque foi a constatación de que desde a forma máis periférica posible é posible falar de ciencia, de boa ciencia, non? E dunha ciencia rigorosa e clarísima e exacta, e neste caso tan exacta como é o tratamento médico que conduciu ademais a que ela xustamente estivo na Coruña porque saiu ben do seu cancro, non? Xustamente non sei se tedes algo que comentar sobre esa cuarta pata, non? A expresión e de como moitas veces noutros países, sobre todo, as institucións, digamos, científicas confían nos creadores para que con plena liberdade traballen sobre esas materias e fagan o que les queiran, non? Agora mesmo na Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna da Fundación Gulbenkian, hai unha exposición chamada Galápagos na que hai moitas obras dese tipo. Entre eles, por exemplo, hai unhas pinturas do Semiconductor, que son unha parella de artistas, sobre todo cineastas británicos, que fixeron residencias na NASA e no Instituto Smithsonian en Estados Unidos, en moitos lugares do mundo, facendo achegamentos cinematográficos de alto nivel a aspectos científicos, non? Bom, eu aproveitava para, já que ninguém quer falar, dizer aqui mais 2 ou 3 coisas. E depois já te passo que sei que queres falar também. Eu gostava de dizer também que, em tempo de crise, era bom que se desse sustentabilidade ao trabalho que é feito. Eu não sei como é que foi os meus caros colegas de cadeiras que aqui estão, mas nós não ganhámos nada com o filme. E, portanto, se tivéssemos ganho alguma coisa, cá não estaríamos aqui, estaríamos noutro sítio qualquer, com
enfim. Mas dizer que, em tempo de crise, é bom que se invista, de facto, na sustentabilidade. Portanto, há um conjunto de documentários, há um conjunto de informação que parece científica, não é? De conhecimento científico, que é relativamente fácil, nos parece, de veicular, portanto, de transmitir, mas depois não lhe é dada, de facto, essa possibilidade. E, portanto, chegamos a muito poucos. O nosso documentário passou 2 vezes na RTP2 e, portanto, houve, de facto, alguma divulgação junto às escolas, quer do ensino superior, quer do ensino básico e secundário. Mas e depois? O investimento que a Gulbenkian fez, o investimento que a Ciência Viva fez, o investimento que a RTP fez, o investimento que nós fizemos. Portanto, o que é feito com isto? Fica. E parece que tem importância, como cada um de nós. E, portanto, há que, de facto, encontrar a forma de fazer chegar o documentário, enfim, para ser utilizado de forma didática e, portanto, sem este caráter científico seria muito importante. Portanto, em tempo de crise é preciso investir para que se possa dar sustentabilidade, de facto, ao trabalho que é feito. E talvez esse investimento podia começar com a prática do cinema nas escolas. Nós sabemos que a rádio e os jornais chegaram às escolas e eles foram sempre muito pouco utilizados pelos estudantes, e o mesmo aconteceu com o cinema. Portanto, não só aqui havia a questão de pensar como é que se podia produzir mais cinema por profissionais do cinema, mas também por estudantes do ensino secundário, que podia ser uma forma de eles próprios praticarem a ciência, divulgando, produzindo pequenos filmes, e sobretudo agora que já é mais fácil, os meios estão muito mais democráticos e é fácil pequenos grupos de estudantes produzirem os seus próprios filmes. E talvez aí houvesse muito a fazer para que outros filmes fossem feitos. E não nos esqueçamos que não é apenas o cinema, mas a utilização das imagens em contexto científico. E elas sempre foram utilizadas, desde as expedições da exploração do interior dos continentes no século XVII, no século XVIII. A utilização das imagens sempre foi um meio de dar a conhecer aspectos desconhecidos até então. E, portanto, o que eu penso que seria de pensar mesmo a sério era ver como é que um programa de divulgação de ciência podia ser implementado nas escolas para ser produzido pelos próprios estudantes. Eu vou só dizer mais uma coisa e depois já não digo mais nada. Mas aproveitando que está aqui uma pessoa dos Açores, eu tive a oportunidade aqui há uma década atrás de visitar o espólio do Departamento de Oceanografia e Pesca. E, de facto, tem coisas maravilhosas, portanto, com os cetáceos, e na altura foram passados num contexto de um encontro regional e vi aquela gente toda entusiasmada. E, portanto, não ficamos a dever nada aos documentários do National Geographic que passam. E, portanto, nós temos um conjunto de materiais. Eu, na altura, tentei, através do Instituto de Inovação Educacional, no Ministério da Educação, tentar trabalhar alguns desses documentos portanto, para lhes dar um formato pedagógico e ser divulgado pelas escolas. Mas depois o Instituto de Inovação Educacional caiu e, portanto, ficou esse projeto pendente. Mas a verdade é que nós temos muita coisa boa e que é preciso dar-lhe visibilidade. Portanto, o Departamento de Oceanografia e Pescas tem coisas ótimas. Quanto à pergunta que tinha falado há bocado da ligação da ciência e da arte, digamos assim, eu acho que a ciência, que é uma coisa, algo objetivo, feita com números, e a arte, e a conjugação com a arte, com a parte plástica, é excelente porque funciona a 100% a nível de comunicação. Quanto mais atraente for a maneira como comunicamos, mais pessoas temos a seguir. É a fórmula mais simples, acho eu. Não há grande volta a dar. É isto, é a maneira simples. E é normal que grandes instituições se juntem a artistas para saberem comunicar, porque às vezes a parte objetiva não consegue, se calhar, pensar nessa maneira da comunicação e deixa isso para alguém que faz disso vida. Junta-se o útil ao agradável. Só uma coisa em relação a essa questão da arte. Eu acho que realmente em todos os documentários conseguimos as 4 categorias que a Graça falava fazem todo o sentido. Agora realmente o grande desafio, eu acho, ou melhor, um documentário que vai fazer ser mais ahá do que ou que vai espantar mais, é sempre aquele que vai ter uma componente artística também maior,
ou aqueles grandes documentários sobre a fauna, a flora, que têm meios realmente para acompanhar e fazer imagens, e que onde não é preciso dizer mais nada, a não ser, ou pouco mais, a não ser observar, é uma emoção permanente. E voltando se calhar ao filme da Borboleta, é um filme muito mais didático, feito através do recurso de seguir um protagonista, que já agora o Ernestino, que é quem explica-nos tudo no filme sobre a borboleta, a formiga e o ecossistema, é um perito de seguros que faz isso no seu passatempo. Não tem nada... é isso, é um autodidata da ciência e é o maior especialista de borboletas em Portugal, e totalmente autodidata. Aliás, ele fez um livro com a enumeração de todas as borboletas diurnas e acabou há pouco tempo também um outro sobre as 700 ou 800 espécies noturnas. E ao longo do filme, que era mais didático, para mim há uma imagem que foi assim um deslumbramento total quando fiz, foi quando conseguimos pôr a formiga debaixo do microscópio e ter um grande plano da cara da formiga em que eu via o olho da formiga, então projetado, de um gigante, não é? Eu olhava para aquilo e pensava, mas o que é que será que ela vê? Pronto, e ficava assim totalmente deslumbrado com aquela imagem, com recursos muito mais modestos, até conseguimos fazer. Mas isso sou eu, depois é isso. Acho que a arte pode estar assim um bocadinho em todo lado. Mas, como é que ele se interessou? Como é que ele se interessou pelas borboletas? Exato. Olha, boa. Não, eu acho que ele sempre quis, como muitos cientistas, muitos artistas, sempre quis fazer isso, só que como não tinha... Só que para sustentar optou por ter uma carreira mais segura, exatamente. E isso na arte não falta gente, que é sempre nos tempos livres. Aliás, muitos dos meus filmes são feitos nos tempos livres de trabalhar depois para outros filmes. Inserir isso no próprio no filme, exatamente. Porquê que o interesse dele? Entretanto, começou-se a falar sobre a arte e tal, e o Ex Vivo tem completamente a ver com uma abordagem mais artística à comunicação da ciência. E foi muito bom ver a acontecer, portanto, a receber informação das pessoas com quem falávamos para participarem, os músicos, por exemplo. Nós enviávamos a cada um dos 3 músicos, porque são 3 segmentos, por e-mail, um arquivo de vídeo e esperávamos um bocado a interpretação deles. E por parte dos investigadores foi muito bom também poder visitar as salas imaculadas de investigação e deixá-los, portanto, nós fomos muito sumários em relação àquilo que precisávamos, já que a informação que nos deram era sempre muito valiosa. Às vezes falávamos na duração dos clipes que precisávamos. Ficamos a perceber que para conseguir 6 segundos de vídeo são 2 dias de trabalho e de dedicação. Por isso foi muito bom deixar a porta aberta para estas pessoas poderem participar, e foi muito bom ver as diferentes disciplinas convergirem numa peça e claro que é de apoiar e deixarem aberto e ser permeável a que muitas coisas aconteçam ao mesmo tempo e mediá-las e conseguir um bom resultado disso. E só mais uma coisa também. Desculpa. Isto é importante dizer também. Nós temos ambições em fazer mais alguma coisa a partir daqui. Em fazer portanto, em continuar esta exploração entre o som e a imagem. Ainda estamos em conversas e a tentar perceber por onde poderíamos continuar, mas ficamos muito agradados com esta primeira experiência e fica no ar este ponto. Obrigado. São só 2 apontamentos. É dizer, eu já devem ter percebido que me preocupa muito a sustentabilidade das coisas. E, portanto, relativamente ao nosso documentário, nós tivemos o cuidado de o legendar em português e em inglês,
por um lado, para que as pessoas com deficiências auditivas o possam também, portanto, seguir, e depois também em termos de legendagem em inglês, para que possa, portanto, dar o salto, se assim for interesse. E depois, por outro lado, também, eu penso que nos devemos começar a preocupar também, que é uma responsabilidade nossa, com a comunidade de países de língua portuguesa. Eu penso que nós temos um conjunto, de facto, de investimento ao nível da investigação que poderíamos também, em termos de solidariedade, e está em língua portuguesa, e, portanto, termos com a comunidade de países de língua portuguesa ter também essa possibilidade de divulgação junto desses países. Pues creo que é o momento de falar do diñeiro, que como se fan, como se producían, como se producen agora e como se producirán no futuro en filmes deste tipo, sexan máis claramente didácticos, sexan máis, bueno, inicialmente con pretensións máis artísticas. É un momento moi complicado, iso xa é unha obviedade, todo o mundo sabe iso. Que se pode facer, cales son os camiños e que se debe reclamar, non? Porque por complicado que sexa esa situación, entendo, eu vivo en España, onde a situación é moi semellante e a catástrofe é idéntica porque se aplicaron as mesmas receitas, o comportamento dos medios públicos e dos estamentos públicos é, en fin, bastante semellante ao que acontece en Portugal. Mais iso non quita que teñamos o dereito de reclamar que as televisións públicas se comporten como televisións públicas, que as institucións públicas se comporten como institucións públicas, porque a súa única razón de ser é actuar así, para comportarse. Se van a comportar como el Corte Inglés, xa temos el Corte Inglés, non necesitamos centros centros culturais que actúen con criterios comerciais, non? Para iso xa están outras facetas, non? Que podemos facer? En fin, ahora o debate fica xa máis aberto, máis directamente aquí sí que pode haber. Eu gostava de voltar atrás e acabar a responder a essa pergunta. Pode ser? Sobre a arte e sobre o Michael Renov, porque o Michael Renov, em 2008, deu uma entrevista sobre a teoria que tinha lançado nos anos 90, sobre esta divisão em 4 grupos. E, basicamente, ele diz que não era uma divisão inocente, porque o que ele queria, de facto, era que o documentário caminhasse no sentido da expressividade. E que isso era um campo em aberto. E que já se tinha feito muito cinema direto, já se tinha feito muito cinema de promoção, inclusive a ideologias, a Leni Riefenstahl, mais recentemente o Michael Moore. Já se tinha há toda uma tradição do documentário de levantar grandes questões e grandes questões filosóficas e existenciais, e no fundo havia ali aquele quarto ponto em aberto, porque o documentário, não estando preso a um guião e não tendo uma narrativa explícita, poderia então abrir-se como podia de repente quase como se ele desejasse que Kandinsky pudesse pegar no documentário e fazer o Cavaleiro Azul. E quando ele revisita esta sua teoria em 2008, diz que, de facto, o documentário se abriu para as artes plásticas e que muitas pessoas das artes plásticas migraram para o documentário e que fizeram filmes que ele considera estarem um bocadinho fora daquilo que é ontologicamente o corpo do documentário e a tradição do documentário, e diz ele com uma certa artfulness, ou seja, são arty documentaries. E ele pergunta-se o que é que está no corpo do documentário que pode e deve ser respeitado para se poder enverdar pela expressividade. Então ele introduz uma outra dimensão, uma quinta dimensão, que não é propriamente um grupo, mas é a ética. A questão ética, a dimensão ética. E a ética no sentido da relação com o outro. E desta triangulação entre aquele que filma, aquele que é filmado e aquele que vê. E que muitas vezes nesta tentativa de fazer com que o documentário evolua no sentido da expressividade, se perdeu a dimensão ética da relação com o outro. Nesse sentido, creio eu, que parte do possível sucesso junto daquelas mulheres desse documentário é precisamente o facto de, apesar de termos uma coisa muito concreta e de partirmos para a expressividade muitas vezes e para os cavalos, há esta dimensão da relação com o outro e da relação com a sua doença e dela com... Da honestidade. Da honestidade. E, portanto, eu creio que não perdendo de vista a dimensão ética, se pode entrar seguramente pela via da expressividade. E para responder ao dinheiro... Sí, un inciso antes de falar do diñeiro, recordar que este mesmo ano no Indie Lisboa
O filme que gañou na categoría de curtametraxes é o Da Vinci, de Yuri Ankarani, que é un filme científico, un filme que que emprega imaxes fermosísimas e de altísima resolución do interior do corpo humano, e imaxes dun robot cirúrxico, que é o Da Vinci do título. E na categoría de longametraxes, o filme gañador foi o Leviathan, de Lucien Chastain-Taylor e Verena Paravel. Eles dous mesmos son antropólogos, son cientistas. E xustamente eu creo que marca moi ben ese camiño do cuarto punto, de pasar polos 3 puntos para chegar ao cuarto, tendo moi claramente o principio ético da relación entre obxecto filmado, animal, humano ou marítimo, directamente neste caso, oceánico, os realizadores, os cineastas e o público que vai ver, non? E para construir unha experiencia que é inesquecível e impresionante nunha sala de cinema, que como se ten que ver Leviathan, como se ten que ver calquera filme, e en particular algúns deles que fan da experiencia en sala a súa razón de ser. E agora falamos do diñeiro. Vas decir algo, ibas comentar algo sobre financiación, deberes? Eu acho que quando se passa o dinheiro, eu perco muito interesse na conversa. Sinceramente. Mas só porque eu acho que tenho a consciência de que fazer aquilo que faço é resistir. E resistir é sempre difícil e a qualquer momento é difícil. Em 2008 começou a ser mais difícil, agora é dificílimo. Mas não deixa de ser aquilo que há de ser sempre. Uma forma de resistência e de resiliência, enfim. Mas, acima de tudo, o que eu acho é que é preciso ter consciência de que eticamente está tudo mal. E, portanto, eu ia ligar esta resposta anterior. E precisamos de uma nova ética e de um novo paradigma e precisamos fazer uma revolução, basicamente. E acho mesmo, estou mesmo convencida que é preciso uma revolução. E, portanto, podemos falar de dinheiro, mas só uma revolução é que vai dar conta da coisa. Eu só tenho um desafio. Ele é revolucionário, eu sabia que isto ia dar. Não, já falámos também, quer dizer, eu já falei desta questão da dificuldade e da resistência e do dinheiro, mas há só um desafio, se calhar também um pouquinho para os cientistas e para os investigadores, que eu acho que muitas vezes está a preocupação, como nós temos a preocupação de fazer filmes e neste caso a preocupação é mais a pesquisa e fazer ciência, esquecemos, ou esquecem, ou não têm possibilidade, mas de incluir logo à partida esta questão da divulgação. E isso é uma coisa que podia fomentar muito mais o documentário científico, do impossível, que é sempre a questão do dinheiro, mas tentar à partida, quando se lança um projeto para investigação, também pensar na sua divulgação. E eu falo disso porque tenho vários amigos de ciência que fazem muita pesquisa e que estão sempre a dizer e que tal fazer um filme e tal. E eu estou nessa. Pronto, depois a pesquisa é na América do Sul, não sei o quê. Bem, eu não posso ir assim, mas pronto, era só isso. Eu penso que, só para deixar aqui uma nota otimista, é que o tempo que passamos agora apesar de tudo, é melhor que aquele que viveram os nossos companheiros nos anos 70 ou 60, em que os equipamentos eram muito mais caros e estavam na mão de meia dúzia de pessoas. Neste momento, os equipamentos são muito mais acessíveis, muito mais democráticos e, portanto, é possível fazer filmes com meios muito reduzidos. É claro que não estão incluídas as viagens à América do Sul. Mas as próprias pessoas também podem começar a fazer os seus filmes. Sim, é perigoso, mas em todo caso, acho que o panorama é melhor do que aquele que vivíamos quando os meios estavam concentrados em meia dúzia de pessoas, não é? Ele quer polémica, como discordo de si. Eu acho que é perigoso, eu concordo. E acho que uma das coisas boas que aconteceu foi precisamente a democratização dos meios. E há uma espécie de cinema pop a emergir, assim como a música saiu das grandes salas de espetáculo. Eu acho que o cinema está a sair e portanto, está a haver... Agora, os institutos públicos responsáveis pela atribuição de financiamentos estão a baixar dramaticamente os financiamentos porque, ouçam lá, vocês têm uma câmara, pá, isso custa 1.000 euros, pá. E depois um computadorzinho, pá, vocês fazem isso, pá, 5.000 euros, pá, façam lá isso. Está a ver? Portanto, nós que trabalhávamos com orçamentos de 30.000 euros e
40 na RTP, agora eu estou com receio, tenho um projeto na RTP, um documentário sobre o Almada Negreiros. Foi-me dito numa reunião que era um documentário para passar na RTP1 às 10 da noite. Eu propus 40 mil euros e eu estou com receio que me proponham 17. Porquê? Porque é tudo muito democrático, eu tenho uma câmara, eles sabem que eu tenho uma câmara, tenho um computador, faça lá isso por 17. E por 17 eu não consigo fazer, por 17 eu vou ter que recusar. Percebe? Porque não é tão verdade assim. As coisas continuam a ter um preço, os técnicos continuam a ter que ser pagos e as pessoas têm que ganhar a vida. Há tempo de montagem que é preciso pagar, há tempo de reflexão. Não é lá porque temos um instrumento que custa 1.500 euros na mão que vamos ser completamente geniais e conseguir fazer em 2 semanas um filme sem técnicos, sem equipa e sem qualidade para que a coisa fique substancialmente... Sem música, sem banda sonora, sem imagens de arquivo, porque são caras, porque não se pode ir a não sei onde, porque não se pode... Porque é uma canseira. Eu já estou completamente com o cérebro a queimar só de pensar nas soluções que vou ter por causa de ter falta de dinheiro. É muito interessante, todo o cinema português é baseado na genialidade que nós temos que ter por causa de não termos dinheiro. Mas caramba, a sério. Estou de acordo, claro que sim. Tem que haver sempre espaços diferentes de produção, não é? E há produções mais caras... e há produções mais ligeiras. Agora, o que eu estava a dizer é que neste momento é possível incentivar essas produções mais ligeiras e sem abdicar eventualmente a qualidade, mas em todo caso também a qualidade virá com o tempo, não é? Se calhar numa primeira fase será tudo muito mais pop, mais naif, mas com algum tempo as coisas poderão caminhar para coisas mais sérias. Cando falaba do dinheiro, por tamén centrar un pouco o debate, case falaba dunha maneira máis integral, como se apuntaba ao principio, non son dende a produción, senón entendendo que o obxectivo dun filme é acabar sendo exhibido e visto por espectadores, non? E obviamente a situación hoxe en día nese ámbito é completamente diferente da que era hai 15, 20 anos, non? A posibilidade de exhibir en salas de cinema reducida para este tipo de propostas, a posibilidade de ser exhibidas en televisión case inexistente, cando sería algo moi factible e formaría parte das obrigas que debe ter unha televisión pública, a posibilidade de comercializar unha obra en DVD tamén nula, por suposto sempre está internet, mas internet non vexo maneira, eu non coñezo maneira de obter un rendimento xusto, pequeno, razoável, o que sexa, para os creadores, non? E que é necesario para que esos creadores sigan creando, porque non se trata solamente de, o filme xa está feito, pois xa está, xa se colga na rede e se acabou. Mas o seguinte filme, vai haber un seguinte filme se non hai un circuito ben deseñado, ben creado, que permita aspirar a, polo menos, ter unha lixeira oportunidade de que estas cosas se poidan facer, producir e ser exhibidas, non? Esa é a gran cuestión. E aí, efectivamente, a precariedade que dase en todos os ámbitos aquí é especialmente cruel porque xustamente se están poñendo prezos ridículos para as cousas que os fan completamente... E ao mesmo tempo, ollo, en paralelo se pagan cantidades inmensas e indecentes de diñeiro polos grandes filmes americanos, en fin, non sei os salarios, justamente. Non sei exactamente como é o caso da RTP, mas no caso da Televisión Pública Española hai unhas semanas saía a noticia de que o ano pasado, hai 2 anos, a Televisión Española Pública investiu algo así como 80 millóns de euros en cinema nun ano, dos cales prácticamente 60, 70 millóns, case tudo, era para as maiores americanas. E a cantidade que ese ano investiu en comprar dereitos de emisión para filmes europeos distribuídos por distribuidoras independentes en España era $500,000 de euros. $500,000 frente a 80 millóns de euros. É dicir, a aposta é por o Iron Man e cousas así, e o resto, a todas as demais distribuidoras xuntas, por poñer todos os filmes que poden ser dúcias e dúcias de filmes ao cabo do ano, a todas elas xuntas se lles paga 500.000 euros. Cales son as perspectivas de unha distribuidora de cinema que sabe que se a televisión lle vai acabar pagando uns poucos miles de euros por unha emisión que equivale a 3 minutos dun Iron Man ou 3 minutos dun xogo da Champions League, por exemplo, non? E en Portugal, pois, a cousa é igual. Preciso de uma revolução. Não, mas na situação dos preços, por exemplo, há uns tempos atrás, entraram em contato comigo para eu fazer um filme de animação para uma agência de viagens em França. Eles disseram, mas é preciso rápido. Tem que ser em 2 semanas no máximo. Então,
façam lá um orçamento. E eu fiz um orçamento. Eu fiz um orçamento de 4.000 euros. 4.000 euros porque tenho que contratar pessoas para pintar, pessoas para fazer som, tudo. E por cima, quer dizer, eu não tenho uma produtora por trás, sou eu sozinho. Eu acho, não, isso é muito caro. Então, por favor, procurem quem faça mais barato, porque eu não vou depois pagar meio dúzia de tostões às pessoas que tiveram 2 semanas a dar sangue, suor e lágrimas, porque eu já sei que aquilo vai ser sempre difícil. Nunca há, com clientes então, nunca há situações fáceis. E o problema das coisas é este, que também há muita gente que se aproveita da situação. Isto é a crise, mas vocês não abdicam do Mercedes à porta, pois não? Por isso não, a crise é só para alguns, e neste meio, no meio da ciência, acredito que é exatamente a mesma coisa, no meio do cinema é a mesma coisa, juntando-se os dois, pronto, já sabemos que não vamos a lado nenhum. Temos apenas 5 minutos. Se hai algunha cuestión, algún comentario no público. Sí, hai unha. Isto é voltando um bocadinho atrás, mas explicar também a razão porque é que nós fizemos esta mostra de filmes e ciência. Nós não sabíamos de pôr filmes, sabíamos de pôr cinema, sabia de ser audiovisual, sabia de ser vídeo, mas no fundo é o audiovisual como uma ferramenta não de divulgação científica, mas de aproximar culturas diferentes, portanto, o resto do mundo da ciência, porque quem anda atrás de coisas de ciência já compra livros, se calhar já vem aqui ao pavilhão de conhecimento, e essas pessoas já vão por elas procurar outras coisas. Nós gostávamos de encontrar mais coisas e de ver mais criadores a tentarem que a ciência chegasse fora destes circuitos. E daí estes cruzamentos com todas essas vertentes artísticas, porque realmente nós vamos a um festival, e agora o Indie foi se calhar um bocadinho diferente do que normalmente nós vemos, mas assuntos que nos levem, que nos aproximem da ciência, e essa aproximação não precisa de ser divulgação, não precisa de ser exatamente divulgação, portanto não precisamos estar a passar, acho eu, isto é a minha opinião, conhecimento sobre determinada coisa, mas podemos estar realmente a estimular a curiosidade, ou como no filme da Graça, se calhar estimula-nos o pensamento crítico. Tudo isto é uma coisa que nos aproxima da ciência, não só como o conhecimento que a ciência gera, mas como instrumento para gerar um conhecimento que é verdadeiro e sólido. Pronto, era mais ou menos este comentário, e que no fundo acho que todas essas, que eu já não me lembro exatamente quais foram essas 4 divisões que a Graça falou, todas essas podem ser exploradas desta maneira, de aproximar realmente a ciência do resto dos cidadãos. E de podermos levá-la a outro lado, porque se não for cinema de qualidade, nós se calhar não a conseguimos levar a um festival, e que outras pessoas se calhar apanham com um bocado de ciência, sem ser isso que andam à procura. Pronto. E depois disso elas fazem o caminho sozinhas, porque realmente o conhecimento está na internet, está numa série de sítios, nós não precisamos de... Não é só isso, o audiovisual não é só para passar isso. Pronto, era um comentário geral, mas... Dúas cousiñas. O pensamento crítico é a ferramenta esencial para facer ciencia. Sen pensamento crítico non hai ciencia, así que calquera obra que fomente ou que nos rete a pensar críticamente sobre calquera ámbito é esencial no mundo que vivimos. A miña experiencia persoal no ámbito do Festival de Ciencia e Cinema da Coruña, nos procurábamos filmes noutros festivais de tema científico, que os hai con moita tradición e moi bons, mas eu, tamén por a miña vinculación co cinema, como crítico e programador, noutras facetas, noutros avatares da miña vida, mais en xeral, especificamente para a mostra, buscaba sempre os contidos dos festivais xerais os máis importantes, escudando neles o que había de filmes científicos. E en todos os grandes festivais hai sempre filmes que deben ou poden ser analizados desde os ollos da ciencia. Algúns de forma moi evidente, filmes como o Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, por exemplo, ou Into Eternity, ou The End of Time, que estivo ano pasado no Festival de Locarno, na competición internacional, ou o propio Leviathan, que estivo no Festival de Locarno. Todos esos filmes están aí. Efectivamente, neses grandes festivais hai un espectador que vai na procura de cinema e se atopa
querendo ou sen querer, conciencia diante dos ollos e que obriga a pensar o mundo de outra maneira. E o caso, bueno, o Ángeles estivo en festivais, estivo no Brasil, no É Tudo Verdade, que é un festival de documentarios xeral, e aí estaba o teu filme, non? Co cal seguramente había moitos espectadores que foron ver filmes nese festival e esperaban filmes de cuestións políticas, sociais, antropolóxicas, etc. E deron cun filme que obrigaba a pensar sobre o mundo en que vivimos desde unha perspectiva tamén da ciencia e do uso da tecnoloxía e dos recursos, etc. Iso é algo que me parece importante e está aí. O que hai que facer é rachar esa fronteira arbitraria das dúas culturas, o bello discurso de Snow, e facelo máis evidente, máis práctico, porque noutros sitios faise. E aquí moitas veces seguimos como creando barreiras innecesarias e intentando marcar territorios cando o mundo actual ou é líquido ou non é, non? Algo máis? Pois obrigado por estar ata aquí, por asistir e por participar neste debate, e recordar que nos próximos 2 días aquí no Pabellón de Coñecemento hai varios ecráns nos que se poderán ver os filmes, unha ampla selección de filmes de produción portuguesa, de temática científica, non só os xa proxectados hoxe, senón moitos máis, ordenados de forma temática, así que quedades convidados a explorar esa amplísima e vizosa creación documental portuguesa con tema científico. Obrigado e unha salva de palmas para os participantes.